Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pedro Cavalero Java para iniciantes. Hoje nós vamos falar de paradigmas de programação, os dois principais paradigmas que nós precisamos aprender como desenvolvedores Java, ok? E espere aí então, depois da vinheta. Então vamos lá, estamos de volta e nós vamos então iniciar o nosso papo sobre paradigmas de programação, como entender as linguagens. Estou aqui com uns slides dessa vez para que a gente possa então conversar um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante, tá ok? Então vamos lá, paradigma de programação. Os paradigmas de programação são um meio de se classificar as linguagens de programação baseado em suas funcionalidades. A gente sabe que as linguagens de programação são diferentes. A gente consegue entender porque cada uma delas segue um paradigma. Os paradigmas também fornecem e determinam a visão que o programador possui sobre a estruturação e execução do programa. Quando nós programamos e utilizamos alguma linguagem, a gente percebe que algumas a gente estrutura de um jeito, outras a gente estrutura de outro. Quando eu estou programando em C, eu estruturo meu código em bibliotecas. Quando eu estou programando em Java, eu estruturo meu código em classes. Então, esses dois grandes formatos diferentes aqui são aqueles que nos fazem perceber que as duas linguagens não seguem exatamente o mesmo paradigma. E é isso que ele quer dizer quando a gente diz que ele determina a visão que o programador possui sobre como a forma com que ele vai estruturar aquele programa, ok? Então vamos falar um pouco da programação estruturada, que é muito importante. Programação estruturada ela é baseada em dois grandes pedaços, que é a estrutura de controle. Então nós temos ali a capacidade de sequenciar o nosso código, de fazer a seleção e a condição, ou seja, de trabalhar com if e else. A gente tem que permitir a iteração e a repetição, ou seja, usar coisas como for, como while, para a gente repetir as coisas dentro do nosso código, e a recursão, e a gente pode chamar um método dentro do outro, ok? A gente também, então, começa a pensar no nosso código por meio de métodos. Quando a gente tem um método, a gente começa o código através do método principal e começa, então, a partir dele, fazer rotinas e subrrotinas. O que isso significa? Isso significa que a gente começa, então, a pensar no nosso código de cima para baixo. Olha, vou começar ele por aqui, eu vou começar a chamar essas rotinas e cada uma rotina tem, por sua vez, as subrrotinas. Por isso que a gente diz que a gente cria bibliotecas, tá bom? Quando a gente cria... Olha só como é mais ou menos a estrutura desse tipo de código. A gente tem os dados globais, ou seja, a gente tem lá todos a nossa tabela de informações, os nossos dados sobre os coisas que a gente vai trabalhar. E a gente tem também, por exemplo, a gente começa com o método principal que define esses dados globais e trata e mexe com eles executam, eles alteram, né? E esse bloco de código que dentro desse bloco pode acontecer de chamar uma nova rotina. Então nós temos uma nova rotina que a gente chama também de método ou de procedimento, tá? Esse método principal passa dados para essa rotina que por sua vez também pode mexer com esses dados globais, né? Como se fossem as nossas tabelas, coisa do tipo. E ele também executa vários códigos, os if, else, for, whiles, etc., que também podem chamar subrrotinas para fazer partes de código que possam ser reutilizadas. A forma de reutilização de código a partir desse tipo de forma de programação é através dos métodos, das rotinas, dos procedimentos. Tá bom? Isso é a organização de programação estruturada. Você nota que o quão importante é isso, a gente entender como é que divide o nosso código em métodos e submétodos, rotinas e subrrotinas, tá bom? E aí a gente então percebe, olha aqui um exemplo de um código C. Então tem o código C, o método principal, o método main, e dentro do método main ele tem uma sequência de métodos e, por exemplo, aqui uma sequência chamada o método printf, que por sua vez é um método também. Esse método me permite imprimir uma informação na tela. Tá vendo aqui? Então esse é um formato de programação estruturada, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Vamos agora falar do próximo tipo de programação que é fundamental também. A programação orientada a objetos.
é o nosso fundamental aqui do canal, porque nós estamos aqui no canal de Java, certo? E a programação orientada a objetos é um modelo de análise, projeto e programação de software baseado na composição e interação entre diversas unidades chamadas de objetos. Essa teoria é um negócio muito legal. Então a gente tem que o código orientado a objetos ele funciona através da interação entre os objetos que estão rodando dentro do programa, certo? A gente declara os objetos, eles começam a viver dentro da memória e esses objetos interagem entre si. O objeto pessoa interage com o objeto endereço, que interage com o objeto outra coisa. Entendeu? Então esses carinhas aqui é uma forma diferente de você conseguir organizar o seu código. Como é que ele faz? Ele utiliza das bases da programação estruturada. Nós precisamos de ter dados, nós precisamos ter métodos, nós precisamos entender esse conceito de método e submétodo, rotina e subrrotina. Porém, o seu código não vai estar organizado dessa forma. O seu código vai estar organizado em classes, que é um conceito que une os dados e os métodos dentro de uma mesma estrutura. Então, cada estrutura dessa de uma classe tem os seus próprios dados e os seus próprios métodos, tá? E esses objetos, então, são instância dessas classes que, quando instanciados, eles vão para a memória e começam a interagir entre si. Eles começam a trocar dados, eles começam a chamar métodos uns dos outros, de forma que isso faz o seu código andar. Como é que esses métodos são organizados? Através daquele conceito de sequência, interação, seleção, coisa de lá da programação estruturada, tá bom? Olha aqui um exemplo aqui no código Java, ele tem os seus dados aqui, ó, nome e idade, por exemplo, e o seu método específico dentro daquela pessoa que trata, que mexe com aqueles dados ou que mexe com outros tipos de classes, ok? Esse aqui é um código que a gente vai fazer vários aqui. Bem, concluindo então, nós podemos dizer que a programação estruturada não é errada e a programação PO é certa. Não é que a programação orientada a objeto ela diz que tudo que está na programação estruturada está errado. Não! A programação estruturada ela existe, é um paradigma que a gente usa ele parcialmente dentro da programação orientada a objeto. Todos aqueles conceitos de métodos, submétodos e as formas de organizar, de escrever os métodos que são sequência, iteração e tal, estão todas lá dentro da POO também. E a POO então traz umas coisas novas, que são as classes e os objetos. Tá? Para aprender POO, aprender PE é fundamental. Para aprender orientação a objeto, a gente precisa saber estruturar, fazer programação estruturada. Eu não preciso ter programado nenhum sistema estruturado, mas o conceito de saber fazer if, else, for, de organizar os métodos, de chamar submétodos, eu preciso entender para poder fazer programação orientada a objetos também, tá bom? E então, o nosso conhecimento é crescente. Se você já sabe uma linguagem estruturada, você está meio caminho andado com uma linguagem orientada a objetos. Tá bom? E é isso que eu sempre falo aqui. Ah, Pedro, eu programo em outra linguagem, eu não sei se eu vou conseguir programar em Java, eu nunca programei numa linguagem orientada a objetos. Mas orientada a objetos não é uma coisa que joga fora o conhecimento das outras. Sempre a gente tem que começar, tem que conhecer como é que funciona a lógica, a gente sempre tem que conhecer como é que funciona um pouco da programação estruturada. E aí a gente chega na programação orientada a objetos. Tá, ok? É um conhecimento crescente. Se você aprende uma linguagem hoje e essa linguagem só tem funções, então entenda que a gente está falando de uma linguagem próxima de uma programação estruturada, e aí falta o próximo passo, que é uma linguagem orientada a objetos. Tudo bem? E lógico, tem linguagem que seguem vários paradigmas ao mesmo tempo, a gente não vai entrar nesse aspecto aqui, já que nós estamos falando apenas dos paradigmas em si, não das linguagens. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem visto o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha sido um assunto de fundamental importância para vocês também, como é para mim. E eu quero que vocês, se gostaram, comentem aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal para vocês receberem
os nossos vídeos de programação aqui, que vão ter vários tópicos. Se vocês disserem alguns tópicos que vocês querem mais, a gente pode trazer para cá também, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima!